BAE Systems corta aço na primeira fragata antissubmarina para a Austrália. A BAE Systems, na Austrália, cortou cerimonialmente o aço do primeiro lote de fragatas de guerra antissubmarina da classe Hunter no estaleiro naval de Osborne, no sul da Austrália, em 21 de junho. A empresa também assinou no mesmo dia um contrato de produção com a Colweight da Austrália para o primeiro lote de 3 navios. O corte do aço, que fará parte do suporte da subestrutura do sistema de freio do eixo da hélice portuária, foi iniciado pelo primeiro-ministro da Austrália do Sul, Peter McLean-Aukins. Após a assinatura do contrato, o primeiro navio, HMAS Hunter, deverá ser concluído em 2032 e deverá estar totalmente operacional em 2034. Esse é um momento de orgulho para todos nós da BAE Systems Austrália, chegando no momento em que a capacidade do Hunter nunca foi tão importante. Comentou o CEO da empresa, Ben Hudson, o Hunter será um dos navios de guerra antissubmarino mais avançados tecnologicamente, com capacidade furtiva do mundo, e seu compartimento de missão modular permite realizar uma ampla gama de missões. A Marinha Real Australiana planejou inicialmente comprar 9 navios da classe Hunter, baseados no projeto Type 26 Global Combat Ship do Reino Unido, mas uma revisão do governo australiano na frota de combate de superfície da Marinha, anunciada em fevereiro, reduziu isto para apenas 6. Antes da divulgação da revisão, realizada pelo ex-vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos, William Hilarides, o programa de fragatas da classe Hunter havia sido alvo de críticas de analistas que apontaram que o sistema de lançamento vertical 32 VLS incorporado ao projeto era um número inadequado na guerra naval moderna. Em resposta a essas alegações, a BAE Systems, na Austrália, revelou uma variante da fragata de mísseis guiados do projeto de linha de base em setembro de 2023, que teria aumentado o número de células VLS de 32 para 96 às custas do antissubmarino de última geração, equipamento incluindo o sonar rebocado e o compartimento de missão do navio. A revisão dos combatentes de superfície do governo não faz menção ao tipo GMF. E, em vez disso, recomendou que o número de navios Hunter fosse reduzido de 9 para 6, aumentando por 11 novas fragatas de uso geral a serem compradas urgentemente para substituir os 8 navios da classe Anzac da Marinha. Testemunhando perante o Comitê de Estimativas do Senado de Defesa em Canberra, em 5 de junho, o vice-almirante-chefe da Marinha, Mark Hammond, disse que a decisão de adquirir os 11 navios menores, cancelar uma atualização para os navios da classe Anzac, reduzir o número de navios da classe Hunter, pelo menos em parte devido ao tempo reduzido de alerta estratégico que a Austrália enfrenta. O reconhecimento que decorre disso é um requisito para priorizar a velocidade e a capacidade. Prolongar a vida útil das fragatas da classe Anzac apenas estenderia a duração do que temos. E esta é a força de fragatas mais antiga que operamos, disse Hammond. Substituir os 8 navios da classe Anzac por 11 fragatas de uso geral, que terão uma pequena responsabilidade de tripulação, significa que não precisa necessariamente de uma força de trabalho maior para fragatas até a década de 2040. Quando os Hunters começarem a entrar em operação em grande número, em termos de dar prioridade à velocidade para a capacidade, letalidade adicional no mar, capacidade adicional para manter a nossa conectividade econômica com o mundo através de comunicações marítimas, cabos do fundo do mar, etc. Está tudo relacionado. Hammond acrescentou: com relação à futura frota, passaremos de 8 fragatas de uso geral, classe Anzac, que antes dessas decisões tinham muito pouca capacidade de ataque ofensivo, além do míssil Harpoon, para uma frota de 11 fragatas de uso geral e 9 navios de guerra de nível 1. A última categoria está planejada para constituir em 6 fragatas ASW da classe Hunter e 3 destroyers de guerra aérea da classe Hobart. Comentando sobre a redução do número de fragatas da classe Hunter sendo cortados, o diretor-gerente da subdivisão marítima da BAE Systems Austrália, Craig Lockhart, diz que a empresa agora tem clareza sobre o seu futuro.
6 navios dão muito trabalho e construiremos navios em Osborne nas próximas décadas, diz ele. Estamos a desenvolver a força de trabalho, estabelecer uma base de competências e conhecimentos e a melhorar a cadeia de abastecimento local para permitir à Austrália construir e sustentar os seus próprios navios de guerra complexos para gerações vindouras. Itália assina acordo para o último submarino da série U-202 em IFS de quarto fortes. A Itália assinou um acordo de 500 milhões para comprar seu quarto e último submarino U-202 em IFS a ser construído pelo estatal italiano Fincantieri, significando Near Future Submarine. Os novos navios NFS estão destinados a servir ao lado dos 4 submarinos U-202 da Itália, substituiu seus 4 submarinos da classe Sauro, que deverão ser aposentados. As novas compras irão, portanto, manter a frota total de submarinos da Itália em 8, um número que os planeadores da Marinha acreditam ser necessário para patrulhar o cada vez mais congestionado Mediterrâneo. Gerenciado pela Agência Contratante Europeia, OCCAR, o novo acordo cobre apoio logístico para o novo submarino, disse Fincantieri. A Fincantieri deve lançar o primeiro e o segundo submarinos NFS em 2027 e 2028. Começou a trabalhar no terceiro esta semana em seu estaleiro Mungiano, na Itália, disse a empresa. Embora os primeiros 4 submarinos U-212 tenham sido construídos com tecnologia alemã, graças a uma parceria com a ThyssenKrupp Marine System, as novas plataformas são uma mistura do Quinou alemão e italiano, com Fincantieri ocupando o papel de autoridade em design. A empresa italiana diz que agora está instalando baterias de lítio para substituir as tradicionais baterias de chumbo ácido nos novos submarinos, aumentando o alcance. Os planejadores italianos também introduziram um revestimento de fluoropolímero para os cascos dos novos submarinos, que reduz a incrustação para reduzir o arrasto, enquanto a hidrodinâmica das embarcações foi atualizada a partir do modelo U-202, alterando o design da proa. Câmara aprova projeto de lei de gastos com defesa em meio a brigadas de compra de submarinos e F-35. A Câmara americana aprovou na sexta-feira 217.198 seu projeto de lei anual de gastos com defesa para o ano fiscal de 2025, com os purificadores rejeitando a intensa pressão bipartidária de seus colegas sobre a compra de submarinos de ataque caça F-35. A legislação de 833 mil milhões de dólares compraria o F-35 adicionalmente para além do pedido orçamental do Pentágono, ao mesmo tempo que adquiriria apenas um submarino de ataque da classe Virginia para o ano fiscal de 2025, em vez dos habituais 2 navios que o projeto de lei normalmente fornece. Os planos de aquisição colocaram um projeto de lei em desacordo com grandes grupos de legisladores do Comitê de Serviços Armados que redigiram a Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2025, que reduziria as compras de F-35 abaixo dos níveis solicitados pelo Pentágono e financiaria parcialmente um segundo submarino da classe Virginia. A única maneira de evitar a agressão chinesa é colocar em campo e operar capacidades que demonstrem a vantagem militar dos Estados Unidos, disse o presidente das doações de defesa, Ken Calvert, republicano da Califórnia, no plenário da Câmara na quinta-feira. Para esse fim, o projeto de lei aumenta os investimentos em aeronaves de quinta e sexta geração, adquire a capacidade de entrega, incluindo várias prioridades não financiadas no Comando Indo-Pacífico. Esse projeto de lei procura onde podemos treinar, onde devemos e investe em capacidades que farão com que os nossos adversários acordem todos os dias e digam: hoje não é o dia de provocar os Estados Unidos da América. O projeto de lei iria adquirir 76 novos F-35, 8 a mais que os 68 solicitados pelo Departamento de Defesa. Por outro lado, a Lei de Autorização de Defesa Nacional, que a Câmara aprovou por 217 a 199 no início desse mês, reduziria a aquisição do F-35 para 58 aeronaves. O Comitê de Regras da Câmara, que supervisiona as votações de emendas, optou por não realizar uma votação sobre a proposta de emenda bipartidária que teria restrições às compras do F-35 no projeto de lei de gastos. Isso provocou uma forte repreensão do deputado Adam Smith de Washington, principal democrata no Comitê de Serviços Armados, no meio da frustração crescente no Capitólio com o fabricante Lockheed Martin.
Com um custo total de ciclo de vida projetado de mais de 2 trilhões de dólares, o F-35 é o maior programa da história dos Estados Unidos. Apesar de rotineiramente não entender as métricas de custo, o cronograma de desempenho de Smith em um comunicado de quarta-feira com o deputado Donald Norcross, de Nova York, Jersey, o principal democrata no painel das Forças Táticas Aéreas e Terrestres. Essa é uma exceção inaceitável do programa e o Congresso não deveria recompensar este comportamento comprando aeronaves adicionais acima do pedido orçamentário do presidente. O projeto de lei de gasto também substitui o Comitê de Serviços Armados na aquisição de submarinos da classe Virginia para o ano fiscal 2025. Além das compras de F-35, os protetores ficaram do lado da Marinha, que solicitaram a compra de apenas um submarino de ataque para o ano fiscal 2025. Devido a atraso na produção e meio a restrições da base industrial, em contrapartida, a Lei de Autorização de Defesa Nacional buscou financiamento incremental para um segundo navio da classe Virginia. Temos que reconstruir a base industrial para podermos construir submarinos, diz Calvert no início desse mês. Quero mais submarinos, mas para chegarmos lá temos de reconstruir a base industrial para conseguir a mão de obra necessária para construir os submarinos. Portanto, estamos nos concentrando em resolver o problema para podermos construir mais submarinos. A decisão ocorre apesar da intensa pressão de um grande grupo partidário de legisladores liderado pelo deputado Joe Courtney, do Connecticut, o principal democrata no painel de poder marítimo da Câmara. Seu distrito em Connecticut inclui um General Dynamic Electric Boat que fabrica os submarinos da classe Virginia. Courtney e o deputado Robert Whitman lideraram recentemente 131 outros legisladores da Câmara numa carta aos detentores de poder da defesa, implorando-lhes que financiassem 2 submarinos da classe Virginia contra a vontade do Pentágono. Preservar um cronograma de produção consistente é essencial para a estabilidade do estaleiro e da base industrial e para atender os requisitos operacionais da Marinha, escreveram os legisladores em uma carta de maio a Calvert e a deputada Betty McCool, a principal democrata do painel. O projeto de lei de gastos também inclui várias medidas políticas socialmente conservadoras, como limites ao acesso ao aborto para tropas e iniciativas de diversidade militar, que levou a maioria dos democratas a votar contra o projeto de lei. Precisamos promover um clima em nossas Forças Armadas que honram e apreciam todos os americanos que optam por prestar juramento de servir, disse McCall na quinta-feira. Infelizmente, neste momento, este projeto de lei não reflete esse sentimento. McCall também criticou a legislação ao omitir 300 milhões no financiamento anual da iniciativa de assistência à segurança da Ucrânia, que o projeto de lei de gasto com defesa fornece atualmente desde o ano fiscal de 2016. O fracasso em continuar a financiar o apoio bipartidário à Ucrânia há muito tempo envia um sinal terrível e apenas encoraja o presidente russo Vladimir Putin, disse McCall. Ainda assim, 300 milhões de dólares são um pequeno cotejamento em comparação com os 3,7 mil milhões de dólares do financiamento da iniciativa, que o Congresso aprovou em abril como parte de uma enorme lei de ajuda externa que incluía um total de 60 mil milhões de dólares em assistência econômica e de segurança para a Ucrânia. A Câmara votou contra por 308 votos a 103, uma alteração da deputada Marjorie Taylor Greene para cortar toda a ajuda à Ucrânia. Também derrubou por 335 a 76 outra emenda de Greene para reduzir o salário do secretário de Defesa Leon Austin para uma previsão que os republicanos adotaram no ano passado antes de retirá-lo do projeto de lei de gasto final após negociações com o Senado. A Câmara adotou inúmeras outras alterações que investiram mais dinheiro em diversas contas de investigação e desenvolvimento, retirando dinheiro de uma variedade de programas de operação e manutenção. Por último, o projeto de lei proíbe o Pentágono de utilizar fundos para reter, suspender, reverter ou cancelar a entrega de artigos de defesa do Serviço de Defesa para Israel e obriga o presidente a transferir armas retidas para os militares israelenses no prazo de 15 dias. Tanto a Lei de Despesas do Departamento de Defesa como do Departamento de Estado proibiram o financiamento da Agência das Nações Unidas de Assistência a Obras aos Refugiados na Palestina no próximo Oriente Médio, que presta assistência humanitária na faixa de Gaza. A Lei de Despesas com a Defesa também inclui disposição que eliminaria o cais improvisado dos militares ao largo da costa da faixa de Gaza, que tem lutado para fornecer um nível adequado de ajuda humanitária aos palestinos que enfrentam condições semelhantes à fome. Belarus.
reforça a fronteira com a Ucrânia usando sistemas de lançamento de foguetes. Nessa sexta-feira, o Ministério está reforçando sua fronteira com a Ucrânia após um incidente de segurança e enviou uma divisão de sistema de lançamento múltiplo de foguetes para testar sua prontidão de combate. Ao mesmo tempo, divulgou quadricóptero na quarta-feira. O equipamento atravessa a ilha para recolher informações sobre a infraestrutura pela Rússia. No início da semana, o país afirmou que materiais para uma bomba caseira foram encontrados escondidos na mesma área e que estava ciente com a unidade de combatentes pró-ucranianos estava presente em uma região ucraniana que faz fronteira com a Belarus. Mais tarde, a pasta publicou imagens de vários sistemas de foguete posicionados ao longo da fronteira perto de áreas arborizadas. As tropas equiparam e camuflaram as localizações dos militares e seus equipamentos na área designada e continuam realizando as tarefas pretendidas, disse o comunicado. Belarus e Ucrânia compartilham mais de 1.000 km de fronteira que conta com vários pontos de passagem. No começo do ano, o presidente belarusso, Alexander Lukashenko, afirmou que cerca de 32 mil soldados da OTAN, mais de 1.000 veículos blindados, 235 aviões e helicópteros estavam estacionados perto das fronteiras da Rússia e Belarus, conforme noticiado. Estados Unidos estão movendo seus navios para mais próximo de Israel e Líbano em meio à tensão, diz mídia. O Pentágono está transferindo meios militares dos Estados Unidos para mais perto de Israel e do Líbano, a fim de estar pronto para evacuar cidadãos dos Estados Unidos no caso de uma escalada entre Tel Aviv e o movimento libanês e Hezbollah. Informou a NBC News, citando 3 oficiais de defesa norte-americanos e um oficial familiarizado com os planos. A notícia citou autoridades dizendo que o navio de assalto anfíbio WASP e a 24ª Unidade Expedicionária da Marinha navegaram para o Mediterrâneo na quarta-feira para se juntar ao navio de desembarque ao Rio e outro navio de forma a estarem prontos para uma eventual evacuação assistida por militares de outras missões. A mídia citou outro funcionário afirmando que estava planejando que o navio e a unidade da Marinha projetasse poder militar e fosse a força dissuasora de uma escalada na região. As autoridades dos Estados Unidos estão preocupadas com os ataques aéreos israelenses e o possível lançamento de uma ofensiva terrestre no Líbano nas próximas semanas, detalhe o comunicado. A NBC News também citou autoridades israelenses e estadunidenses dizendo que o Estado de Israel espera criar uma zona tampão de 10 milhas para lá da fronteira libanesa e que o governo de Tel Aviv continua comprometido em perseguir o Hezbollah no Líbano, apesar da pressão do governo Biden. Israel quer afastar o movimento libanês para mais longe da fronteira e está pressionando por uma solução diplomática, mas as forças de defesa de Israel estão prontas para entrar em ação se a diplomacia falhar, diz a notícia citando funcionários israelenses. Washington também está em negociações com aliados para coordenar evacuações e quaisquer eventuais operações militares da coalizão, relataram funcionários de defesa dos Estados Unidos à NBC News. Perigo para os Estados Unidos, pergunta. China destrói navio com torpedo assassino de porta-aviões de jornal. Em uma rara demonstração de seu poder de fogo submarino, a Marinha da China afundou recentemente com um torpedo lançado por submarinos um de seus navios de guerra. Trata-se de uma embarcação de desembarque descomissionada, diz o The Telegraph. O autor do artigo, colunista militar David Axe, aponta que o mesmo tipo de torpedo pode representar um grave perigo para os porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. O exercício de afundamento, ou SIMCAS, inclui um antigo navio de desembarque Type 074, um submarino não especificado do comando do Teatro do Norte. Nossas capacidades de combate são mais fortes e nossa área marítima de combate é mais ampla, disse a Marinha Chinesa. Em um vídeo publicado pela entidade militar chinesa para comemorar o 70º aniversário de sua força submarina, é mostrado um torpedo explodindo sobre a polpa do navio de aproximadamente 58 metros, levantando a embarcação da água e possivelmente quebrando sua quilha. Nenhum navio sobrevive a esse tipo de ataque, diz o artigo. A localização do ataque, a esteira visível atrás do navio de desembarque, implica que o torpedo tem uma localização de esteira. Ou seja, um torpedo que detecta a esteira turbulenta de um navio e a segue até a polpa do navio. Nem todos os torpedos têm localizadores de esteira, mas para certo tipo de alvos estes são os ideais. Uma salva deste tipo de arma é um assassino de porta-aviões, de acordo com o Instituto Naval Australiano. A organização australiana aponta que não se sabe exatamente qual modelo de torpedo foi usado para afundar o navio, no entanto, claramente se tratou de uma arma de classe pesada disparada por um submarino e não um torpedo leve. Rússia condena planos do Japão de realizar exercícios militares com os países da União Europeia na ilha de Hokkaido.
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou uma nota de protesto à embaixada japonesa em Moscou nesta sexta-feira, 28 de 6 de 2024, pelos planos do Japão de realizar exercícios militares conjuntos com a Alemanha e a Espanha na ilha de Hokkaido, localizada a cerca de 30 km da fronteira russa. Em 28 de junho foi declarado forte protesto à embaixada japonesa na Rússia em relação aos planos das autoridades japonesas de realizar uma série de exercícios militares conjuntos com a Alemanha e a Espanha entre os dias 19 e 25 de junho, em um local muito próximo das fronteiras russas, disse o Ministério em comunicado. Segundo a nota, Moscou considera a atividade militar uma provocação de natureza inadmissível por representar uma ameaça potencial à segurança da Rússia. O Ministério das Relações Exteriores russo sublinhou que a política responsável da administração do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida coloca o Japão no caminho que leva a uma perigosa escalada de tensões no Nordeste Asiático, bem como na região da Ásia-Pacífico no seu conjunto. Advertimos sobre medidas de resposta apropriadas destinadas a fortalecer as capacidades de defesa e proteger a soberania da Rússia, concluiu a aposta. Israel e os Estados Unidos estão em negociações para enviar 8 sistemas patriotas israelenses à Ucrânia, diz mídia. Os Estados Unidos, Israel e a Ucrânia estão conversando nos bastidores para que sejam fornecidos a Kiev até 8 sistemas de defesa aérea patriota, relatou o Financial Times nesta sexta-feira, 28 de 6 de 2024. Os contornos do acordo foram discutidos entre ministros e altos funcionários dos 3 países, de acordo com 5 pessoas informadas sobre as negociações ouvidas pelo jornal. Embora não esteja finalizada, a ação provavelmente envolveria o envio do sistema de Israel aos Estados Unidos para só então haver um encaminhamento para a Ucrânia, disse o Financial Times. Em abril, Tel Aviv informou que começaria a aposentar suas 8 unidades dos patriotas que datam de mais de 30 anos e substituí-las por sistemas mais avançados. No entanto, os sistemas que têm sido usados na atual guerra com o Hamas na faixa de Gaza ainda não foram dispensados devido à preocupação de que as tensões com o Hezbollah no Líbano possam se transformar em um conflito ampliado. O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, falou sobre o assunto pelo menos 2 vezes com Andrei Yermak, chefe do gabinete Vladimir Zelensky, disseram fontes. A Ucrânia continua a trabalhar com vários países ao redor do mundo para obter sistemas patriotas adicionais. Pedimos, mais uma vez, a todos os países que possuam tais sistemas que os forneçam à Ucrânia, disse Dmitry Kuleba, chanceler ucraniano, em resposta ao Financial Times, embora não tenha confirmado as negociações. Os envios dos sistemas marcaram uma mudança nas relações de Israel com a Rússia, ressalta a mídia, uma vez que Tel Aviv tem tido cautela ao tomar partido no conflito ucraniano, dada a influência que Moscou detém na Síria, onde a Força Aérea Israelense atua frequentemente contra representantes iranianos. Ao mesmo tempo, Israel tem um acordo com a Rússia que permite que os caças israelenses acessem o espaço aéreo sírio. Anteriormente, o governo de Israel negou pedidos ucranianos e norte-americanos por sistemas de defesa aérea. Mídia: Estados Unidos enviará a Israel mais de 23 mil bombas e 4 mil mísseis. União Europeia denuncia a criação de postos. Desde o início da guerra em Gaza, o governo Biden enviou a Israel um grande número de munições, incluindo bombas altamente destrutivas de 910 kg e milhares de mísseis Hellfire, disseram 2 autoridades norte-americanas informadas sobre uma lista atualizada de remessas de armas a Reuters. Entre o início da guerra em outubro passado e os últimos dias, os Estados Unidos transferiram pelo menos 14 mil bombas MK-84 de 910 kg, 6.500 bombas de 227 kg, 3 mil mísseis terra-ar guiados com precisão Hellfire, 1.000 mísseis destruidores de bunkers, 2.600 bombas de pequeno diâmetro lançadas do ar e outras munições, segundo as autoridades ouvidas pela mídia. Embora as autoridades não tenham fornecido um cronograma para os embarques, os totais sugerem que não houve queda significativa no apoio militar dos Estados Unidos ao seu aliado. Apesar dos apelos internacionais para limitar o fornecimento de armas e de uma decisão recente do governo americano de interromper o embarque de bombas poderosas. Embora esses números possam ser gastos relativamente rápido, em um grande conflito, esta lista reflete claramente um nível substancial de apoio dos Estados Unidos aos nossos aliados israelenses, disse Tom Karakarov, especialista em armas do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, acrescentando que as munições listadas eram do tipo que Israel usaria em sua luta contra o Hamas ou em um possível conflito com o Hezbollah. Na quinta-feira foi ventilado que os Estados Unidos estão discutindo com Israel a liberação de um carregamento de grandes bombas que foi suspenso em maio devido a preocupações com a operação militar israelense em Rafah. Ao mesmo tempo, Washington e Tel Aviv estão conversando nos bastidores para que sejam fornecidos à Ucrânia até 8 tipos de sistema de defesa aérea patriótica, relatou o Financial Times nesta semana. No entanto, embora os Estados Unidos forneçam
descrições detalhadas sobre a quantidade de ajuda militar enviada à Ucrânia. A administração Biden revelou poucos detalhes sobre a extensão total de armas e munições dos Estados Unidos enviadas a Israel, escreveu a Reuters. Uma das autoridades dos Estados Unidos disse ao Pentágono que quantidade suficiente de armas em seus próprios estoques e está em contato com parceiros da indústria dos Estados Unidos que fabricam as armas, como a Boeing e a General Dynamics, à medida que as empresas trabalham para fabricar mais. O escrutínio internacional da operação militar de Israel em Gaza se intensificou à medida que o número de mortos palestinos na guerra já ultrapassou os 38 mil. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, deixou um enclave em ruínas. Anualmente, Washington envia 3,8 bilhões em assistência militar ao seu aliado de longa data no Oriente Médio. O bloco europeu divulgou uma declaração denunciando a legalização de 5 postos avançados de colonos na Cisjordânia por Israel, criticando a medida como outra tentativa deliberada de minar os esforços de paz. A União Europeia condena nos termos mais fortes o anúncio do ministro da Economia israelense, Bezalel Smotrich, de que 5 postos avançados serão legalizados no território palestino ocupado. No Conselho Europeu desta semana, os líderes da União Europeia condenaram as decisões do governo israelense de expandir ainda mais os colonatos ilegais em toda a Cisjordânia ocupada e instaram Israel a reverter essas decisões, diz o comunicado publicado neste sábado, 29 de 6 de 2024. O órgão também pediu que Israel liberte as receitas de liquidação retidas e tome as medidas necessárias para garantir os serviços bancários correspondentes entre bancos israelenses e palestinos. Por fim, a União Europeia defendeu a solução de 2 estados, com o Estado de Israel e um Estado independente, democrático, contínuo, soberano e viável da Palestina, vivendo lado a lado em paz. Em massa, a ONU diz que novos assentamentos ilegais de Israel na Cisjordânia estão sendo estabelecidos em ritmo recorde este ano. Segundo a ONU, desde 7 de outubro de 2003 até março de 2024, foram registrados 603 ataques de colonos contra palestinos. Um total de 1.222 palestinos e 19 comunidades foram deslocadas devido à violência na região ocupada. Segurança, imperialismo ou estratégia geopolítica? Pergunta. Submarinos nucleares lançam mísseis no mar do Barents para afirmar poder militar das forças armadas de Putin. Moscou firma seu poderio naval com uma operação militar no mar do Barents, utilizando submarinos nucleares e mísseis de precisão, destacando a importância geopolítica da região. Imperialismo russo ou estratégia geopolítica? No gélide estratégico mar de Barents, a Rússia realizou uma demonstração de poder que ecoou pelo cenário geopolítico mundial. No dia 19 de junho, os submarinos nucleares Severodvinsk e Oriel lançaram mísseis de cruzeiro Kalibr e Granit, atingindo alvos com precisão cirúrgica a 170 km de distância. Este exercício militar não apenas reafirmou a capacidade defensiva russa, mas também enviou uma mensagem clara ao mundo sobre o vigor e a prontidão das suas forças armadas. Prepare-se para mergulhar nos detalhes dessa operação impressionante que destaca a crescente importância geopolítica da região ártica e o avanço tecnológico da marinha russa. Exercício no mar do Barents, submarinos nucleares russos demonstram precisão com mísseis Kalibr Granit. No dia 19 de junho, a Rússia realizou uma impressionante demonstração de força militar no mar do Barents. 2 submarinos nucleares, Severodvinsk e Oriel, lançaram mísseis de cruzeiro Kalibr e Granit, atingindo com precisão seus alvos a 170 km de distância. Essa operação, coordenada pela frota do norte da Rússia, faz parte de um exercício estratégico que visa preparar suas forças para possíveis confrontos e demonstrar ao mundo o seu poderio bélico. A manobra não apenas reafirmou a capacidade defensiva da Rússia, mas também destacou a importância geopolítica da região ártica. Os submarinos envolvidos possuem características distintas e capacidades formidáveis. O Severodvinsk, um submarino da classe Asin, representa a vanguarda da tecnologia naval russa, enquanto o Oriel, um veterano da classe Oscar II, continua a ser uma fortaleza submersa após mais de 3 décadas de serviço. Ambos os submarinos lançaram os mísseis de uma posição submersa, evidenciando a habilidade da marinha russa em realizar ataques precisos e coordenados. Este exercício não apenas demonstra a prontidão militar da Rússia, mas também envia uma mensagem clara sobre seu poder e capacidade de defesa. O exercício militar ocorreu na costa da Península de Kola, uma região estrategicamente importante para a Rússia. A área de lançamento dos mísseis ao norte da Península de Ribash, próxima à fronteira marítima com a Noruega, destaca a posição geográfica crítica desta operação. A escolha dessa localização não foi acidental, ao contrário, reflete a necessidade de preparar a marinha russa para possíveis ameaças na região ártica. Os mísseis foram disparados em direção a um alvo imaginário, um grupo de navios de desembarque inimigos.
demonstrando a capacidade da Rússia de defender suas águas e lançar ataques precisos de longa distância. Esse tipo de exercício é essencial para manter a prontidão militar e garantir que as Forças Armadas estejam sempre preparadas para qualquer eventualidade. A exibição das capacidades dos submarinos Severodvinsk e Orel tem significativas implicações geopolíticas. A presença de mísseis de cruzeiro calibre, conhecidos por sua precisão e capacidade de atingir alvos terrestres e marítimos a longa distância, e os mísseis grandes sublinham o poder de dissuasão da Marinha Russa. Além disso, a inclusão do míssil hipersônico Triskon no arsenal do Severodvinsk representa um avanço tecnológico significativo, potencialmente alterando o equilíbrio de poder naval. Esses exercícios não apenas reafirmam a capacidade defensiva da Rússia, mas também enviam uma mensagem clara a outros países sobre a prontidão e a eficácia das Forças Armadas russas. Em um contexto de tensões geopolíticas crescentes, as demonstrações de força são uma maneira de dissuadir possíveis adversários e garantir a segurança nacional. Os exercícios militares realizados no Mar do Barents destacam a preparação e a capacidade de resposta rápida da Marinha Russa. Os submarinos Severodvinsk e Orel, com suas avançadas tecnologias e impressionantes capacidades de armamento, são exemplo do investimento contínuo da Rússia em sua defesa naval. A localização estratégica do exercício e a escolha dos mísseis disparados sublinham a importância de estar preparado para qualquer ameaça potencial, evidenciando seu poder bélico e a relevância geopolítica. Esses eventos reforçam a posição da Rússia como uma potência naval significativa e ressaltam a necessidade de outras nações considerarem cuidadosamente suas políticas de defesa e estratégias geopolíticas. Em última análise, a demonstração de força no Mar do Barents é um lembrete do complexo e dinâmico cenário de segurança global em que vivemos. Disputas entre China e Japão esquentam, com acusações mútuas e rearmamento. Saiba mais sobre os desdobramentos das disputas de território e o papel dos Estados Unidos nesse cenário tenso. A escalada de Essa página na Ásia. Veja como disputas de território e rearmamento estão levando os países a um confronto potencial. O Japão foram complicados com o objetivo de anexar territórios. Chegou-se ao ponto culminante da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Na China ainda se lembram da invasão japonesa. Tanto ser pró-Japão é óbvio que pode afundar negócios. No aspecto militar e político, a situação não é muito melhor. Os dois países estão em disputa pelo controle do espaço marítimo adjacente e a situação está chegando a níveis de tensão que podem ser perigosos. Eles não estão ficando para trás e sem a beligerância em suas mensagens que alguns representantes chineses ostentam quando falam de territórios como Taiwan, reforçaram suas forças armadas nos últimos meses. O artigo 9 da Constituição do Japão impede atos bélicos por Estado, mas é de defesa que aponta para o movimento de rearmamento. A nova estratégia é um plano de investimento de 43 trilhões de ienes em 5 anos, até 2027. Isso representa passar de menos de 1% em seu braço militar. Em euros, isso significa 63 bilhões por ano. O objetivo é se posicionar como a terceira potência militar mundial, superada apenas pelos Estados Unidos e a China. Considerando a situação atual, recentemente informou sobre a presença de navios chineses perto das ilhas de Aoi ou Senkaku, como são conhecidos no Japão. São ilhas cujo controle não esteve claro até que, em 2012, o Japão nacionalizou o problema e toxiquez da constante presença da Polícia Marítima da China navegando na região. A China reivindica essa área com o controle do Japão. E as viagens de autoridades japonesas à ilha são vistas como um ato de provocação. O Japão, por sua vez, estima que essas ilhas são suas e vê barcos chineses por 158 dias consecutivos no limite das 12 milhas náuticas. O recorde anterior foi em 2021, quando a China esteve presente na área por 157 dias, mas desta vez parece decidida a permanecer na região por mais tempo. Por outro lado, a China também tem queixa do Japão. Nesta zona disputada, os Estados Unidos geralmente atuam como veículo de controle para dissuadir a China, mas os analistas estimam que, como estão ocupados tanto com as guerras na Ucrânia quanto em Gaza, alguém deve assumir o papel de provedor de segurança da região. Esse papel pode recair sobre o Japão.
É que o Japão vendeu 5 Filipinas, que serão entregues em 2027 por cerca de 507 milhões, segundo Manilhos. À frente no compromisso inabalável dos dois países para melhorar nossas capacidades de segurança marítima em benefício da nossa nação e da comunidade marítima em geral. Isso pode representar um movimento agressivo em relação à China. De fato, afirmo que o fortalecimento do exército japonês e a formação de alianças prejudicariam a paz regional e manteriam a hegemonia dos Estados Unidos. E de forças. Por enquanto, parece que essa calma tensa está se resolvendo com declarações de todos os lados, enquanto ao mesmo tempo continua fazendo seus movimentos. O que está claro é que cada vez mais vai ser mais complicado operar na região. Só entre 2013 e 2022, a China incorporou 148 navios de guerra, que eram mais ou menos o número total do Japão. Atualmente, estima-se que a China tenha 370 navios e espera-se que o número aumente para 435 até 2030. Os Estados Unidos têm 280 navios. Mas não se trata apenas de navios, já que as Filipinas estão se armando com esses navios comprados do Japão, mas também com mísseis e supersônicos comprados da Índia em um acordo de 375 milhões de dólares. Veremos onde isso nos levará. Mas outro ponto a destacar é que a China não esqueceu de Taiwan e está emitindo vídeos propagandísticos nos quais ataca a ilha em um ato que pode cruzar a linha da provocação. Hoje, o Ocidente roubou o dinheiro da Rússia, amanhã do Brasil. Analista russo explica desdolarização. Vitaly Naukin, do Instituto de Ciências da Rússia, mencionou as razões para os países realizarem a desdolarização. Se apercebendo de que o tóxico, mas também É perigoso. reservas em dólar, riscos excessivos, disse o do Instituto de Estudos Da Academia de Ciências da Rússia. Vitaly Naukin, os países na maioria global Estão aderindo à desdolarização. no início da operação militar. Não é isso que mostram as tentativas do Ocidente de usar em seus interesses os ativos congelados da Rússia em ouro e moeda? Pergunta. Entre críticos, isso é notou ele. Referiu que uma das para a desdolarização tem a vontade de conduzir uma política externa independente. Hoje o Ocidente roubou da Rússia. Amanhã roubará da China e de qualquer um. Não é surpreendente que as reservas mundiais em dólares estejam se reduzindo, resumiu. Ele defende a realização de transações em moedas nacionais e não em tóxicas. Como um dos resultados, o acadêmico mencionou que quase 90% das transações russos chineses ocorrem em yuans. Bolívia, o golpe não fracassou. Ele ainda Sendo preparado. O que houve nesse dia de 26 de junho na Bolívia ainda não foi um golpe de Estado, foi um putsch fracassado dado pelo comando das Forças Armadas, Juan José Zuniga, pelo comandante das Forças Armadas, de maneira improvisada, acreditando que seria apoiado pelos outros oficiais golpistas, mas Zuniga se precipitou. Ele havia declarado 2 dias antes, em uma entrevista, que não aceitaria uma nova candidatura de Evo Morales a presidente da República. Como a declaração causou uma enorme polêmica, o presidente Luiz Arce anunciou que Zuniga seria exonerado. Então o militar se antecipou, organizou um grupo de regimento especial de Xalapata, Mendes Arcos, e tentou invadir o Palácio do Governo. Mas ninguém mais o acompanhou, nenhum quartel se levantou em nenhum lugar do país. Contudo, ao contrário do que pode se pensar, a polícia não desempenhou um papel preponderante na contenção do putsch. Embora ele também não tenha aderido à aventura de Zuniga, ela é ainda mais reacionária que o exército esteve na vanguarda do golpe de 2019. Evo Morales e o próprio Arce chamaram o povo a se mobilizar contra a tentativa golpista. Centenas de pessoas expulsaram os militares de Zuniga da Praça Murilo, demonstrando combatividade como haviam feito aos milhares em 2019. Mas foi menos a mobilização popular e mais a falta de... A Bolívia vive política tanto entre o mais ser considerados os principais direitos, o ex-presidente Janine Áñez,
que assumiu 19 um dos principais extremistas, Luiz, estão na cadeia. Objetivos anunciados por Anés e Camargo para que unifique o mais preocupante aqui. Na falta de líderes políticos, buscaram encabeçar o golpe. Os Unidos tentou fazer. Ao contrário do que foi feito por Hugo Chávez na Venezuela, mas não conseguiu expurgar os oficiais golpistas das Forças Armadas. Não houve um expurgo em nenhum momento, nem durante o governo de Evo, nem com Arce. Assim, as Forças Armadas bolivianas são altamente reacionárias e vinculadas com o imperialismo americano. Os agentes da CIA estão profundamente infiltrados entre os militares da Bolívia. Se, por um lado, os outros oficiais não acompanharam a Zuniga e a OEA, que havia patrocinado em 2019, desta vez, é reveladora a postura do governo dos Estados Unidos. Enquanto todo mundo rechaçou o golpismo, o governo americano afirmou apenas que acompanhava a situação. A analisação do que os Estados Unidos estão envolvidos com as articulações de um golpe na Bolívia. Parece que os oficiais bolivianos deixaram Zuniga se queimar para testar a possibilidade de um golpe de verdade ser bem sucedido. Como comandante das Forças Armadas, Zuniga sabia que outros oficiais teriam sérias inclinações golpistas e por isso ele fez a tentativa. Caso contrário, não teria sido tão ousado. Pior que o da direita, mas e os movimentos populares estão profundamente divididos. De Evo e de Arce apresentou nos últimos anos sinais de capitulação entre a Cesare Battisti, a Bolsonaro e ao governo italiano, e participar da posse do próprio Bolsonaro como presidente a aceitar que Arce fosse o candidato mais nas eleições ocorridas devido à pressão popular, que reverteram o golpe e retiraram Anais do poder. Porém, Arce é um burocrata moderado que, principalmente na política interna, tem se comportado como uma espécie de Lenin Moreno boliviano. Embora não tão direitista, ele não tem poupado esforços para afastar Morales e seus aliados da liderança do MAS e assim tomar partido para si. Tanto Morales como Arce pretendem se candidatar às próximas eleições presidenciais e apenas um deles poderá representar o MAS. A luta interna, que já é extremamente conturbada, tende-se a acirrar. Não há como resolver a crise do MAS e reunificar o partido. A única solução favorável ao povo boliviano é o rompimento das bases da ala esquerda com a ala direita e a formação de um novo partido operário socialista independente que atue ombro a ombro com a central operária boliviana para impedir o verdadeiro golpe que está sendo preparado, expurgar as Forças Armadas dos seus elementos golpistas e pró-imperialistas e garantir o poder para os trabalhadores e camponeses bolivianos. Em sua maioria, apoia Evo Morales contra Arce. A derrota dos impulsos golpistas da Bolívia é fundamental para se impedir os planos de golpe continental feitos pelo imperialismo americano que já deram certo na Argentina, no Equador e que tem o Brasil como alvo principal. Porque os Estados Unidos não podem tolerar o Brasil como governo, como este de Lula por muito tempo. Certamente os militares e a direita boliviana mantêm ligações com a extrema-direita de Milei e também com a extrema-direita brasileira. Milei impôs uma ditadura com o uso e o abuso da polícia e do exército na Argentina. Nabu imitou a Argentina e fez o mesmo no Equador logo em seguida. Os generais continuam impunes no Brasil um ano e meio após o 8 de janeiro e o bolsonarismo segue com força. A América Latina, infelizmente, é ainda hoje o quintal dos Estados Unidos da América diante da complicada situação internacional, especialmente na Ucrânia, no leste asiático e no Oriente Médio. Com derrotas sucessivas, o imperialismo americano precisa assegurar o controle do continente. Esse é um dos poucos pontos em que Joe Biden e Donald Trump estão de acordo. Portanto, independentemente do que ocorra nas eleições americanas, a América Latina estará no olho do furacão daqui adiante.